gente! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integradora! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO da Energia GP, e esse é mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Esse episódio, para mim, ele é muito importante, porque é o primeiro do ano de 2023, e eu reconheço que foi desafiador escolher qual história que ia abrir o Boteco esse ano. E lendo essa história específica, né, uma frase me impactou demais, que foi uma empresa que nunca cometeu um erro, nunca tentou nada de novo. No episódio de hoje, você vai conhecer o Alexandre, da Império Solar, empresa integradora de São Paulo. Alexandre, seja muito bem-vindo ao podcast do Boteco Solar. É um prazer receber você aqui. E eu acho que a sua história vai inspirar muitos integradores nesse começo de ano, hein? Olá, Tatiane. Bom dia, né? Tá cedo ainda, então bom dia. É muito bom estar participando aqui. O prazer é todo meu, né? De poder estar participando do programa de vocês. Acho super interessante. Mas é isso, né? Vamos lá, vamos tentar aí fazer 2023 um ano melhor para a gente, né? E super legal. Eu gostaria de agradecer antecipadamente muito essa oportunidade que vocês estão me proporcionando aqui. Imagina, Alexandre, muito massa a sua história. Já estou curiosa aqui. A gente conversou um pouquinho, eu li um pouquinho, eu falei, meu Deus, a resiliência em pessoa está aqui. Alexandre, conta um pouquinho pra gente, né? Como é que você começou na Solar? Bom, vamos lá, né? É uma história interessante. Eu acho que, como de todo mundo, né, sempre tem aquelas peculiaridades, particularidades, né? A minha veio um pouquinho, né, de ser um curioso nato, né? Então, por ter essa curiosidade, vamos dizer, mórbida assim, né? Eu trabalhava numa empresa, né, numa companhia, né? Que é uma companhia, uma multinacional, inclusive. E eu sempre buscava por inovação, né? Eu, por ter essa minha formação, vamos dizer, essa vivência em TI, na verdade eu sou economista e vim para TI há muito tempo, né? Meu Deus, olha E, só. e aí, né, fui para TI, e TI é uma área bem interessante, né? Porque quem é de TI sabe que a gente é movido pela, pela curiosidade, né? É muita coisa nova ao mesmo tempo, tudo no mesmo local e clientes diferentes e desafios muito diferentes, muito grandes, né? Idiomas, né? Porque TI tem muito disso, né? A gente passa por diferente cultura, essa coisa toda, nossa, eu acho que é uma das funções mais conectadas do mundo, né? Tanto é que a gente criou essa possibilidade de estar aqui agora, né? Verdade, No verdade. Botac. Então, é uma área assim, bem desafiadora nesse sentido, né? E tem muita coisa interessante. E uma das coisas que eu passei e vi, né? Que eu achava super legal era a parte de energia, né? Energia como um todo. E olhando, em algum momento lá, né? Na Alemanha, né? Eu vi, né? Uma passagem que eu tive por lá, algumas das passagens que eu tive por lá, e Califórnia, eu vi que todo mundo tinha, né? Uma coisa assim, tô falando lá de 2000 e nada, né? 2011, 12, grande parte das casas, assim, e comércios tinham muito placa, né? Vamos dizer assim, placas em cima da casa. Eu entendia, né, naquela época, que aquele lance todo de esquentar a água, né? Aquela parte térmica e tal, e não dá tanta importância, né? De repente, num dado momento lá, eu vi um inversor na parede, né? De um local que eu estava ali numa casa, né? Eu cheguei a visitar alguns amigos lá, né? Alguns que se tornaram amigos meus por essa região. E aí eu vi esses geradores, essas coisas. Eu falei, puxa, esse negócio de gás aí é super avançado, né? Cheio de coisa e tal. E depois, um pouquinho mais dentro, eu vi que realmente era um gerador, um inversor, né? Da energia solar. E foi daí que começou tudo. Eu falei, nossa, como é que funciona isso e tal? E A aí curiosidade começou toda a ativou história. ali, né? Exatamente, né? O modo on curiosity, né? Na hora, opa, Na hora. o que que é isso, né? E aí começou um pouco dessa história aí, né? Isso eu tô falando 2011, 12, por aí, tá? Mais ou menos essa época aí. Mas o trabalho
como todo ele, né, corporativo, me levou um pouco para um outro lado, tal. E aí foi de fato aí que em 2017, 16 para 17, não me lembro exatamente as datas, mas por aí, eu falei, olha, eu vou fazer esse negócio em casa. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com essa parte solar, né? Vamos dizer de fato, né? Estruturas, enfim, placas solares, módulos, né? E aí tinha essa questão do inversor ou microinversor. E era na época que o microinversor estava chegando no Brasil, né? E foi aí, né? E começou a história com o microinversor aqui no Brasil, tá? Então, basicamente isso. Hoje você só instala micro. Isso, é até um contato interessante, né, que eu tive com os microinversores. Eu via que toda aquela tecnologia, não era tanta tecnologia, mas vamos dizer a topologia, né, a forma de se conectar, né, era bem diferente e bem nova, né? Então a topologia era muito interessante. Então você deixava de ter todo aquele lance de trazer corrente contínua para dentro da residência, do comércio, né? As questões da tensão, alta tensão, enfim, toda essa problemática e uma coisa muito mais simples, né? Não tem nem comparação, né? É quase como instalar um chuveiro, né? E aí eu comecei a ter o contato com essa parte de micro. E vi no micro também essa questão da tecnologia muito mais fluida, né? Então, era só um conectorzinho lá, como um pendrive, né? Que todo mundo, né? Os integradores conhecem, aí a gente conhece como a DTU, né? E acabou. Não tem mais nada aqui além disso, né? Você manda lá uns comandos e tal. Fala, olha, isso está muito mais conectado com o mundo atual, né? Com o mundo de inovação, com o mundo de conexão mesmo, do que, né, na minha cabeça, o inversor em si, né? Na minha opinião lá, né? O inversor tinha toda aquela questão, tinha muito ponto de falha, quer dizer, se tivesse uma falha em qualquer pedacinho que fosse, bom, não funciona direito, tem um risco, e aí vai, né? E eu, como eu entendia muito naquele momento, foi a melhor opção. Então, eu acabei entrando pela linha do microinversor. E estou com ele até hoje. Que massa, Alexandre. Então, só para recapitular, né? Nesse começo que você conheceu a Solar, 2000 e alguma coisa, igual você falou, 2012, 2013, aí você decidiu instalar na sua casa como se fosse um projeto piloto, né? E aí, quando que efetivamente você, não, agora eu sou uma empresa, vou abrir esse daí, qual que foi essa chave assim? Depois que você fez essa instalação, para você já ficou claro que era esse o caminho? Para você foi fácil essa instalação? Como é que foi para você essa transição, sabe? Bom, vamos lá, né? Um pouco, né? O que foi em casa em casa é um laboratório, né? Então, você pode errar na comida, você pode errar lá no suco que você vai fazer, até na cerveja, né? É um assunto um pouquinho mais lá para frente, mas enfim, você pode errar, né? Você está à vontade, está dentro da sua casa, vamos dizer assim, né? Para minha surpresa, quase não errei, né? Nessa parte da solar, pela conexão com o microinversor. Tive lá as dificuldades e tal, né? Mas errei um pouco na estrutura aqui e ali, mas nada demais. E eu falei, nossa, esse negócio é muito bom, né? E quando eu comecei a ver realmente o resultado daquilo, né? O custo-benefício, que eu comecei a olhar as contas, nossa, saí de, sei lá, R$ 500 na época para alguma coisa, R$ 60. O que está acontecendo aqui? É Né? mágica? É mágica? O que é isso? Mas eu não fiz quase nada, eu só conectei uns cabos ali, acabou, tá assim. Eu achei muito legal, muito bom, muito interessante. E aí eu já tinha um pouco na cabeça, né, de sair desse mundo um pouco mais corporativo que eu vivia, né, já estava, eu não vou dizer cansado, mas TI cansa, quem é de TI vai entender. Alô, pessoal! TI não é fácil, né, eu passei por áreas diferentes, né, projetos, depois vim para parte de operações, essa daí cansa bastante. Demanda muito, nossa senhora. Mas, enfim, aí saí, né? Tinha já esse plano, tudo planejado. Foi quando em 2000, por volta aí de 2018, né? A gente chegou num acordo na empresa e tal, acabei saindo, né? Eu saí exatamente aí na época do 19, do Covid-19, foi o impacto da Covid. Pandemia. Mas eu Vixe. saí, é,
quando eu comecei o meu primeiro projeto, eu vou tentar trazer as datas não, mas pelo menos os anos, assim, os períodos, o máximo possível para cá, tá? Mas falei, então eu vou fazer o seguinte, é tão bom essa coisa que eu vou entrar por essa linha, vou ter uma empresa, né? E aí foi quando eu resolvi fundar, né, a Império Solar. Então, eu comecei com o site, né? Afinal, sou de TI, né? Comecei lá com o site. Esse daí foi bom para você, hein? Foi fácil ali, né? Esse é fácil. Então, a gente começou com a parte de site, né? Tentar levar um pouco de valor aos nossos clientes, né? No geral, né? Levar um pouco de tecnologia, tendo um site bem atrativo, enfim, canais de Instagram, toda essa coisa da rede social, né? No geral, tínhamos já a ideia lá de fazer vídeos e tal, mas não deu, né? Acho que a empresa levou muito, né? É muita operação em si, né? A Solar. E aí a gente eu acabei fundando a empresa lá e estava o site no ar, estava isso, estava aquilo, né? Eu já estava fazendo alguns modelos de proposta e tudo mais, tentava ser o máximo diferente possível da minha concorrência, estudava muito a minha concorrência, né? E foi nesse momento também que estavam começando esses grandes, né? E aí tentei criar toda uma, vamos dizer assim, um ecossistema da Império Solar para, né, levar para os clientes. E aí foi, quando tinha o site não no ar e tudo mais, foi nesse momento que apareceu um cliente. Bum, me ligou, né, WhatsApp, né, olha, estou procurando aqui e tal. E a gente começou toda aquela história, né, do comercial, negociação, isso, aquilo. Não conhecia muito ainda, né? Estava aprendendo também o que era essa cadeia de distribuidores, né? Foi também quando eu encontrei a Gênesis, né? Que naquele momento, né? E no momento de hoje também, foi que me deu um apoio assim fenomenal, né? Então, eu não tenho nem o que falar, né? Então, tinha muitas dúvidas lá no começo. Como que eu compro? Qual o tamanho? Qual a potência? Como que conecta? Como que fica no cliente? Qual que é a garantia? Quanto que vai gerar? Que ele está me perguntando, quanto vai acabar? Enfim, uma série de dúvidas, né? E foi aí que a Gênix entrou e me ajudou bastante no processo. E aí, a gente começou a conversar, eu com esse cliente e tal, e aí, de repente, lá foi em março de 19, 20, se eu não me engano, é março de 20, e fechou. Chegou assim e falou, ó, fechado. Chegou um WhatsApp para mim, na época era e-mail. Chegou um e-mail para mim, olha, tá fechado. Você me manda o que que eu tenho que... Não, ele falou assim, o que que eu tenho que fazer? Opa, Chegou peraí. a hora. Chegou a hora, como assim, né? O que que eu tenho que fazer? Bom, enfim, aí eu fui lá atrás, pedi E a uma hora vontade mais de ou menos para ele. responder, né? Vou descobrir. Então. Aí eu pedi um tempinho para ele, né? Falei, não, eu tô na rua, tal, tô visitando outro cliente. Assim, né? Eu de fato tava, né? Vendo um outro negócio, né? E eu falei, ó, eu te respondo breve. Nossa, aí eu liguei para um amigo, né? E que não era de solar, era um outro ramo, né? Uma outra coisa, né? Acabar com gesso, alguma coisa assim. E aí eu perguntei para ele, e aí, o que que eu faço, né? Manda lá a proposta comercial para ele, onde você descreveu todos os itens, pede para ele assinar, manda de volta e começa o negócio. E foi dessa forma, eu mandei a proposta, né, comercial para esse meu primeiro cliente, e ele voltou com a assinada. Você vê Simples assim. que interessante, né? A gente avaliar, né? No momento como esse, como a ansiedade também interfere, né? A emoção interfere ali nas nossas ações, né? Ele te falou isso, parece uma coisa tão óbvia, né? Mas Pois é. você vê que naquele momento foi o que fez a diferença para você ter um norte, né? Uma direção. Então, eu até acabo falando pro pessoal, né? O óbvio precisa ser dito, né? Às vezes o que é óbvio para você não é óbvio para mim, e dadas situações, outros fatores podem influenciar. Então, é muito legal conseguir enxergar isso hoje, né? Não, sem dúvida, né? É uma coisa óbvia. Eu tinha contato com essas coisas, né, num nível um pouco, vamos dizer, maior, né, de empresa para empresa e tal. Mas aí tinha muito contrato, você tinha muito, vamos dizer assim, muito apoio, né? Eu tinha um departamento atrás de mim, jurídico, financeiro, então você estava tranquilo. De repente, tudo aquilo era você, né? Como é que eu faço? Qual que é o termo jurídico? Qual que é a parte de finança? Como que entra? Como que deposita?
Como que eu dou o recibo? Como que eu emito a nota? Como que isso? Como que aquilo? Cadê a garantia? Tudo isso veio na minha cabeça, né, naquele momento. E aí o interessante é que ele mandou essa proposta, né? E aí perguntou assim, como que eu faço o pagamento? Você emite boleto ou a transferência? Eu, opa, e agora, né? E aí eu pensei o seguinte, puxa, se ele faz um pagamento para mim, né? Ele já tinha dado ok, faz um pagamento para mim, eu tive a cabeça contabilidade, né? Se chega o pagamento para mim, né? Como que eu faço isso? Eu vou pegar esse pagamento, passa pela minha conta, eu não tinha ainda a conta CNPJ, olha para você ver. Passa pela minha conta, eu vou lá e deposito, né? Eu transfiro para a Gênix. E como é a Gênix? Eles vão entregar, não vão entregar? Eu vou ficar com esse... Eu tinha 1 bilhão de perguntas na cabeça, né? E umas 2 ou 3 respostas só. E aí, como que eu faço? Bom, enfim, no final eu entrei em contato, né, naquela época com o pessoal da Gênix, e aí falou, não, transfere para a nossa conta, tal, e aí vai ter, você pode transferir todo o valor, aí a nota fiscal de serviço, depois você emite para cá, tal. Ou seja, desmiuçou um pouco lá para mim, e pá, começamos. E esse foi o primeiro, né? Então, quando ele fez esse depósito, eu falei, olha, agora o que eu sempre me preparei está aqui, né? Como que eu vou fazer tudo isso? Eu tinha até o momento feito 2 ou 3 instalações, inclusive para amigos, né? Uma parte aí, uma para minha sogra, tal, para ir maturando um pouco desses processos. Mas eu tinha uma confiança de que a parte de estruturas, né? A parte do microinversor, né? Era muito simples, então isso não ia mudar. O que ia mudar só era o tamanho. Lá na época eram 16 placas, né? 16 módulos. Então, eu falei, muda um pouquinho o tamanho, mas já mudou alguma coisa, né? Eu saí de 4 8 para 16. Parece besteira, mas lá naquele momento, sem saber nada, né? Eu tinha todo o conhecimento técnico e tal, né? Mas era um momento difícil, né? E aí, vamos lá, arruma quem que vai comigo, né? O ajudante e tal. Foi difícil, né? Mas deu tudo certo no final. E aí, nessa história, né, inclusive, um componente, né, um É pouquinho de pimenta um X. nisso, é vamos se dizer assim, uma pimenta, um jalapeño. Vamos colocar aqui no petisco do boteco. Vamos colocar aqui no então, um jalapeño para se comer junto com o alhozinho, né? Esse cara, né, esse primeiro cliente, né, essa pessoa que fechou, né, ele era advogado. Gente do céu. Era advogado, e a esposa dele, lá no caso, era médica, né? Então era um pessoal jamais assim, influente. Falei, nossa senhora, tem que dar tudo certo, né? E olha, esse primeiro cliente, né? Uma coisa que hoje a gente faz num dia, mal uma parte metade de um dia. Nossa, eu fiquei lá, acho que 2 semanas. Eu lembro que você tinha. Na hora que eu li essa história, né, me chamou muita atenção, porque você colocou assim, Tati, foi uma exaustão total, mãos cortadas, 15 dias instalando. E aí eu pensei, gente, imagina essa situação, né? Você acabou de entrar, não sabe muito, vai instalar. E tem toda já tem uma carga, né, emocional ali, Sim. né, uma preocupação. E aí você vai pôr a mão na massa, por mais que você tenha feito vários cursos, né, é difícil, né, ali na prática, você conseguir emplacar e ter a mesma facilidade que você tem hoje. Sem dúvida, foi assim, foi impressionante, né? E esse primeiro, né, ele tinha um desafio maior, que eram umas telhas diferentes que eu não tinha visto, inclusive nos cursos passados, né? Eu não tinha visto esse tipo de telha, né? E aí era uma dúvida lá no local, como que eu faço com essa telha, né? Uma telha, essas telhas tipo cerâmica, só que de cimento. Nossa, cada telha pesava umas 3 toneladas, assim, mais ou menos. A gente não conseguia mover a telha, como eu tiro, como que eu empurro, nossa senhora, mas assim, foi desafiador demais, né? No final, claro, deu tudo certo, né? A gente teve, é o que eu te falei, né? Foram lá 15 dias para a instalação, receber o material, como que eu faço, como eu falo com o cliente, né? Eu não tinha um contato com o cliente final dessa forma, né? Era difícil, né? Eu tinha muito contato com clientes maiores, numa uma outra tocada, né? Um outro ecossistema, né? E como que eu vou falar com ele? Quando que vai estar pronto? Ele vai me perguntar isso, vai me perguntar aquilo. Nossa, eu nem.
a Bíblia umas 3 vezes antes de ir até esse cliente, né? Eu fui mais preparado possível. E mesmo assim, Ainda eu tem. ainda tem. De vez em quando ele me dava com truco. Não, mas isso é muito bacana, né? Você consegue ver a sua evolução, o seu progresso. E é isso, né, gente? Em qualquer profissão, a gente não sabe tudo, né? Não está sempre preparado para tudo. E eu acho que isso remete muito ao que você colocou lá, né? Da questão assim, quem nunca errou nunca tentou nada novo, né? Então, Exato. bora errar, né? Errar consciente, lógico, não vamos sair, Claro, né? né? Mas Uhum. quando você está tentando acertar, é ótimo, né? Porque uma hora você acerta e aí você vai ampliar o seu portfólio, você conquista novos desafios, né? Mas deixa eu te fazer uma Uhum. pergunta, né? Eu sei que você saiu fugindo, correndo dessa área de TI, mas eu tenho que aproveitar que você está aqui tomando essa gelada comigo, né? Claro. Pensando, né, que você passou por esse começo, né? Você deve ter pesquisado várias plataformas, vários distribuidores, né? Como é que você enxerga, né, com essa visão de TI, essa área dentro das empresas hoje, né, na Solar? Então, se você for pensar, por exemplo, numa plataforma de um distribuidor, como é que você avalia hoje, assim, como TI? Qual que é a sua visão? Você acha que falta alguma coisa? Você acha que a plataforma atende? Você faria diferente em algum aspecto? Como é que você vê essa área, assim, essa conexão, né, entre o integrador e o distribuidor, por exemplo? Forma, né, dentro de TI, né? Porque, claro, tem a área de negócios e tem a área de TI para suportar essas demandas, né? É, hoje tem um problema muito grande que é, assim, as pessoas, né, vamos dizer, e aqui eu não quero pegar alguma coisa específica, tá? Mais genérico, assim, né? Mais generalizado. E não é só no solar, mas o solar eu acho que tem muito disso. É, o pessoal hoje, né, principalmente um pouco de área comercial, um pouco da área um pouco mais ligada ao cliente, suporte, então, principalmente, eles levam tudo isso, eles empurram isso para a tecnologia. Então, olha, a gente tem aqui uma plataforma sensacional. E todos os distribuidores falam isso para a gente. Só que cada plataforma é diferente uma à outra, né? Você tem diferentes plataformas, né? E aí tem algumas coisas que vão de impacto direto com o nosso perfil brasileiro, né? Então, se joga muitas coisas na plataforma e parece que a negociação acaba ali na plataforma. Então, é como se você, né, integrador ou até mesmo um cliente, estivesse conversando com um cliente, com um robô, vamos dizer assim. Né? A gente não é robô. Eu acho que falta um pouquinho disso daí, desse entendimento, né? Ser humano gosta de falar com ser humano. A gente é um ser sociável. Eu acho que essa questão de plataformas, a não ser que você esteja muito bem alinhado com a tecnologia, ela é muito bom para esses, vamos se dizer, B2C, né? Que é direto para o cliente, né? Então, o B2C, tudo bem. Você tem uma plataforma, lá um e-commerce, o cliente final vai ali diretamente e compra. E compra um produto não técnico, né? Ele vai estar comprando um produto meio final, uma geladeira, um fogão, um freezer, um som, um home, sei lá o quê. Isso é você conecta na parede, tá tudo certo, né? Quando você vai para essa solar, que tem toda essa. É um pacote de serviços, né? Então, o equipamento está dentro de um pacote. Eu acho que ainda está faltando um pouco, né? Então, alinha bem essa parte de TI, né? Que eu acho legal, deixa bem alinhado, tudo certinho. Mas a parte comercial, ela tem que estar lá na outra ponta. Ela tem que estar lá ativa, né? Não estou dizendo que é o caso. Eu acho que assim, a Genix, ela tem essa parte legal. Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma pra gente, por favor. Opa, aí sim, hein? Essa é um oferecimento da nossa parceira Genix Solar Power, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos fotovoltaicos, tem tudo que o integrador precisa. É cursos no Maestria, crédito no Banco Genix, energia por assinatura na Uigem e muito mais. Acesse www.genix.com.br e se surpreenda. Te espero lá, hein? É um suporte, entra aqui e faz o processo XYZ. Né? A gente tem, sei lá, tem um problema no painel, qualquer coisa que seja, no micro, a gente pede ajuda,
né? Porque às vezes a ajuda não depende só da gente, da nossa atuação. E aí, sabe, você entra numa plataforma, WhatsApp da vida, essas coisas aí, o pessoal fala, não, siga o processo aqui. Eu já passei por isso, tá? É assim, ó, você tem que ir lá, subir no telhado do cliente, como coisa que se fosse fácil, né? É fácil subir no telhado, ficar lá com sol de 35 graus na cabeça, condição horrível, se queimando, com sede. Mas você sobe lá, levanta a placa, direciona ela 272 graus para norte, 22 graus para sul, levanta, segura ela durante 15 minutos, conecta e faz um filme com uma câmera de Hollywood, porque eu tenho que ver tudo, se está tudo funcionando, e claro, iluminação, isso é apontar. E ele joga para esse processo, entendeu? Então fica muito desconecto, né? Você não está falando com pessoas, né? Ou Isso que com você está clientes. falando é muito legal, Alexandre, porque é até uma coisa que eu acabei de me lembrar, né? Essa questão do contato, né, e de você conseguir resolver as coisas de uma forma muito rápida, né? A gente hoje precisa muito de agilidade. E tem-se a ideia de que pela uma plataforma, né, pode ser uma plataforma de e-commerce, né, uma Amazon, sei lá, ali, a gente vai resolver tudo rápido, né, por parte da empresa. Então a empresa fala assim: "Olha, lá na plataforma tem tudo lá". Eu vou fazer como é que pode dizer, um parênteses rapidinho aqui do assunto Claro, plataforma, né. A gente tem, por exemplo, a questão do CREA. Então, assim, tudo resolve lá na plataforma do CREA. Eu não sei se alguém que está ouvindo já passou por isso, né, mas eu já passei. Você liga no CREA para pedir qualquer informação, Alexandre, qualquer informação. Você pode falar assim: "Oi, como é seu nome?" A pessoa vai falar assim: "Lá no site do CREA tem". "Oi, como é que eu posso fazer isso?" Não sei o que lá no site tem. Aí você até fala pra pessoa: "Mas eu não tô achando", né, um exemplo, aí a pessoa fala assim: "Eu vou te mandar por e-mail o print da onde que tem", mas ela não fala. Então, assim, é uma situação que é complicada. Eu, né, particularmente, entendo que as pessoas elas têm perfis diferentes. Então, claro. o meu perfil, por exemplo, eu adoro ler, né, conteúdo. Você quer me matar, Alexandre? É eu te perguntar assim: "Alexandre, como é que faz café?". Eu quero ler como é que faz o café. Aí você fala assim: "Assiste esse vídeo aqui". Nossa senhora, eu quero morrer com isso. Porque o meu perfil não é muito para vídeo, né, assistir vídeo. E, por exemplo, por isso que eu adoro podcast, porque a gente coloca para tocar e vai fazendo outras coisas, né, você não fica preso ali naquela tela, né. Quando eu faço Claro, claro. cursos, né, eu também deixo rolando e vou fazendo as coisas, então acho bem bacana. E eu vejo hoje que realmente a gente tem essa questão, assim, né, tem pessoas que gostam de falar: "Oi, onde eu acesso aqui no site tal coisa?", né, Uhum, onde que eu acho essa informação? E a pessoa fala: "Olha, a informação é essa", e tá tudo certo, né. E a Gênix, inclusive, eu admiro bastante em qual sentido, né, eles treinam os vendedores, né, o pessoal, a equipe toda, né, na verdade. Mas eu tô tocando no assunto vendedor, porque é o que a gente tá pontuando aqui, né, da plataforma e esse aspecto comercial. uhum. E nesse treinamento que eles fazem um treinamento de instalação mesmo, para poder entender como é que o integrador faz o trabalho dele, né. Qual que é o processo pela qual ele passa, né. Opa, peraí que a Tatizinha deixou um recadinho aqui na mesa do boteco. Mandar um abraço para Milena Souza, que trabalha em uma loja de ótica e disse que, mesmo não sendo integradora, ouve todos os episódios para aprender sobre empreendedorismo. E quem sabe um dia instalar energia solar na sua casa. Milena, um abraço. É incrível ter você acompanhando o nosso trabalho aqui, viu? E conte com a gente para o que precisar nessa decisão aí, hein, mulher? Um abraço, viu? Não, legal, não, é legal. Assim, é um pouco do que você falou, né? A Genix, eu acho que está um passo à frente nesse sentido, né? Sei lá, dois, talvez. Assim, a gente tem é, alguns outros, vamos dizer, distribuidores, né? Que estão até um pouco mais antenados com isso, mas vocês estão um pouco mais à frente nesse sentido, né? Falta, claro, né? A gente tem que estar errando para estar entendendo, né? Claro, na segurança a gente não pode errar. Aí tem que ter certeza absoluta, mas é segurança, né? Agora, nessa parte de inovação comercial e tudo mais, a gente tem que praticar, né? E eu vejo que nesse aspecto a gente se pratica bastante, né? Os contatos que eu tenho hoje e tal, nesse sentido, são muito bons, né? A gente tem alguma coisa para resolver de preço,
tem alguns problemas técnicos, obviamente, que a empresa não tem, né? A gente não está falando de uma perfeição, né, aqui, né? Mas o que eu acho legal nisso, muito diferente, é ter problema, né? Eu falo muito isso, né? Ter problema, todo mundo vai ter, né? Qualquer ele que seja, qualquer segmento, pessoal, relacional ou qualquer outra coisa comercial, sempre vai se existir problemas, né? A diferença é a sua postura diante de um problema, né? Então, a postura, para mim, é tudo. Esse nosso perrengue, vamos dizer, é muito maior, nesse caso, com uma concessionária. Nossa, você paga uma concessionária, aí é um festival de horrores, né? Mas está dentro do nosso negócio. A gente não consegue fazer negócio sem ter a concessionária pelo meio, né? E eles são terríveis, né? Eles dominam o mercado aí, fazem o que querem do mercado. Basta dizer o que a gente está vendo hoje em dia, né? É totalmente arbitrário, mas tá aí, né? A gente precisa só encarar isso e ter uma postura diante disso, né? Não deixar para lá, não empurrar para eles, né? O problema é nosso, não é só deles, né? Ah, o cara não troca o medidor, né? Um exemplo simples, né? Do nosso processo. Ah, eu vou deixar lá jogado lá porque é do meu cliente, isso daí. É problema dele com a concessionária. Mas a gente tem que pôr isso debaixo do braço e levar adiante. É É muito o que a gente verdade. faz na Empório Solar. É verdade. Alexandre, aproveitando esse gancho, né? 2023, vendo que você tem visão, né? Já economista. Gente, ele estava me contando aqui nos bastidores que ele produz cerveja também, gente. Então, assim, Alexandre, multitarefas. Eu queria saber como é que você faz para planejar o seu ano, planejar sua rotina e conseguir absorver tantas coisas assim ao mesmo tempo. Como é que você faz assim? Para se planejar, para estudar, para empreender, tudo ao mesmo tempo. Como é que você se organiza? Tomando cerveja. Ah, gente, adorei esse método. Eu vou te dizer assim, não é fácil, viu? É muita coisa. Eu acho que a curiosidade, né, é o meu combustível, vamos se dizer assim, né? Tinha uma empresa aí que tinha, como que era? O desafio é a nossa energia, né? Uma empresa famosa, eles devem conhecer. Mas, enfim, eu acho que o desafio também é a minha energia, né? Então, nesse ponto, né, de planejamento, eu vejo aí 2023 bastante desafiador, né? Infelizmente, a gente tem pelo meio do caminho um dragão, um monstro que é o governo, né? Enfim, as reguladoras e essa turma toda aí que não é mole não, viu? Eles arbitram sempre para um lado grande, né? Nunca eles vão ver o detalhe, né? Como que é o cliente final, quer dizer, vivemos num país que é isso, né? A gente só pode ter uma postura diferente, a gente não consegue fazer muita coisa além disso, né? Mas assim, nessa parte de planejamento, o pouco do nosso, né? A gente não é uma empresa muito grande, né? Que, por exemplo, como outras têm essas franquias, né? Enfim, todo esse pessoal. Isso tem uma estrutura monstruosa lá, sei lá, dezenas de vendedores ativos e vão lá e conversam e isso e aquilo, né? Tem todo o know-how de ser uma empresa grande, né? O que a gente pode fazer de diferente com uma empresa pequena? Eu acho que aí é o nosso grande pulo do gato, né? Uma empresa menor, né? É, então, isso é o que a gente tenta planejar. A gente não tenta planejar muito, vou vender X, Y, Z, né? Vou vender 200 sistemas esse mês. Com base no quê? Como, né? Vou fazer um anúncio, sei lá, no Google, vou fazer um anúncio para cá, para lá. Mas isso não é uma receita de sucesso, porque você tem que olhar para trás também, né? Se não é um e-commerce ativo ali, né, que depende disso, daquilo, é difícil, tem muita variável, né? Então, é a variável econômica, né? No nosso caso, está nessa virada, né? É a variável que a gente tem agora, esse desafio da lei 14.300, se não me engano o número. Enfim, e aí a gente vai tentando conciliar, né? A gente faz um planejamento o máximo possível perto da realidade, e aí o restante é o dia a dia, é no ombro com ombro ali, né? Tentar ir para lá, para cá, né? Se todo o planejamento desse certo, a gente era campeão do mundo com o Brasil, como seleção, toda a Copa. Veja só. E a gente está falando de... Alexandre, eu acho que você está se entregando do fazejamento, né, Alexandre?
Um pouco disso, viu? Pô, A eu gente costumo, planeja mais um pouco. eu costumo, o pessoal brinca comigo, né? O pessoal, eu gosto muito de planejar, mas eu gosto de planejar porque eu vim da área da civil. E na área da construção civil, você pode planejar o que você quiser, né? Mas você conseguir fazer, ficar 100% aderente, não existe. Não E existe. trabalhando nessa área, eu aprendi muito a lidar com um cronograma, a lidar com planejamento de uma forma diferente, né? Uma forma mais resiliente. No começo, eu sofria horrores, né? Quando eu entrei nessa área, porque eu tinha planejado algo. Eu ficava só na área de orçamento e planejamento. Então, imagina o estudo que eu fazia, dos custos, né, dos projetos. E aí eu definia, olha, a melhor forma de fazer essa obra é dessa forma, consultava a equipe, né? Consultava outras pessoas para a gente atuar junto, trabalhar junto. Beleza, esse é o cronograma. Quando eu ia pro canteiro medir a aderência entre o previsto e o realizado, eu tomava vários sustos, né? E aí, o que que eu fui percebendo, né? Que em determinado dia era para estar fazendo X. E quando eu chegava lá, estavam sendo feito Y. Então, assim, interferia no resultado final? Não. Mas o fato do pessoal não estar seguindo aquele planejamento, no começo me incomodava demais. E eu falava assim, gente, não era para vocês estarem fazendo isso, era para vocês estarem fazendo aquilo. E nesse contexto, né, eu fui entendendo que tinha várias formas de fazer uma mesma coisa, né, ali na prática, só que, ao mesmo tempo, eu fui tendo essa questão da observação, sabe? De você ver, opa, mas desse jeito que a pessoa fez, inclusive economizou mais do jeito que eu tinha pensado. Ela só não havia me dito, né? Aí outra Claro. coisa, em outros momentos, né? Ah, tal pessoa gastou mais pessoas para fazer daquela forma que ela queria, e ao invés da forma como eu tinha planejado. Então eu conseguia mostrar para a pessoa, olha, eu tinha escolhido dessa outra forma porque tinha menos recursos para você conseguir concluir essa atividade. Então, esse jogo de cintura, né, entre pessoas, entre planejamento, eu aprendi muito nessa área, né, trabalhando nessa área. E para 2023, o pessoal me cobra, para todo ano, né? Todo começo de ano, o pessoal me cobra demais. Fala assim: não, a gente tem que fazer um planejamento para a empresa. Mostra para a gente como é que faz. E aí foi o que você falou. Não tem uma fórmula, né? Uma receita de bolo que, se você seguir aquele planejamento, a sua empresa vai ter sucesso o ano todo. Não é assim. Que bom seria se fosse, mas não é. E o que que eu gosto, né? O planejamento, ele faz com que você desenhe o cenário considerando o que você tem. Então, assim, você pode desenhar de uma forma, pode acontecer outras, né? Outros fatores no meio, mas você tem desenhado ali um norte, né? Um caminho, uma diretriz para você seguir. Então, essa é a parte que eu mais gosto no planejamento. E quando a gente fala, né, de 2023, o que eu recomendo aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, né, e até ouvindo você, por isso que eu estou falando aqui que eu estou lembrando, né, é essa questão de você comparar o ano de 2022 com 2023, né? Então, assim, o que que eu vendi, o que que Uhum. eu fiz em 2022 que em 2023 eu quero fazer diferente, eu quero fazer mais, eu quero fazer menos, o que que deu certo, o que que deu errado, né? Entra aí aquele período, assim, de lições aprendidas, né? É igual você falou, poxa, eu vou vender tantos sistemas, né? Com base no quê? Então, É, assim, parte, né, da sua experiência, parte do que você conquistou. Tem gente que fala para mim, Tati, eu não sei o que eu conquistei. Eu não tenho dado de é. nada de 2022, eu só fui fazendo, fui fazendo. Eu falei, então, faz esse levantamento, né? Senta, vê o que que você tem hoje, para você conseguir saber o que que vem pela frente, né? Pra você conseguir definir isso. Então, é uma área muito bacana, né? E essa visão, assim, de conseguir ter resiliência, de ir de fato, né? Desafio, tentando achar o melhor caminho, é o mais indicado, né? Mas realmente não tem fórmula secreta. Não, é isso, eu acho que é um pouco dessa linha, né? Olhar para trás é fácil, né? Então, eu, como de TI, né, a gente tem BI, eu tenho um BI dentro da minha empresa, né? É o Business Intelligence, né? Inteligência de negócio. É muito fácil, né? Se a gente olhar para trás. O duro mesmo é vislumbrar o futuro, né? E aí a gente contar com dados. Vou vender, sei lá, 50 sistemas. Ok, né? Como? Claro, você pode ter pelo menos o norte, a direção, olha, com essa ação, com aquela outra ação, com a outra ação,
Mas isso pode ser pode ser 50, ou pode ser 500, ou pode ser 5.000. É difícil, né? Eu acho que você tem as ações planejadas, isso sem dúvida, né? Tanto que parte do planejamento é um pouco que eu te falei também da questão do canal, né? Que a gente estava no meio do bastidor aí falando do canal ligado à energia. Então, parte vem daí, parte vem de outras ações, mas quanto, por exemplo, né, vai se vender é um negócio assim impressionante, né? Como está distante de fato do que a gente vai conseguir, né? Eu não consigo ainda ter essa visibilidade. Espero que 5.000, 15.000, né? Espero que o meu problema no futuro seja infraestrutura, né? Que aí dá para planejar tranquilamente, né? Mas até chegar lá é Muitas difícil. Então, cervejas, né, Alexandre? sem dúvida. Por isso a cerveja é a minha, como que se diz? Tá sempre junto, tá sempre ao meu lado, né? Inclusive, Sou a gente tem um pouco parceira de disso. toda hora. Alguns clientes, né, que tem um pouco hoje, né, hoje em dia a gente tem alguns clientes que a gente adentra um pouquinho nesse mundo totalmente off, né, da energia solar, viram amigos, né, e de repente eu estou lá mandando cerveja e tá num outro patamar, né? Então, para mim, o cliente, ele deixou de ser cliente, ele é um parceiro de negócios meu, né, como meu fornecedor, meu cliente também é um parceiro. Em alguns casos viraram amigos, né? Impressionante. E Sim, são sim. esses amigos que estão fazendo um pouco do que a Império Solar está virando hoje, né? Então, hoje a gente está virando uma empresa já de bastante visibilidade no mercado, né? Então, a gente está bastante visível. A gente tem alguns problemas com o nome para lá e para cá, mas cedo ou tarde a gente Vai consegue exercendo a resolver. resiliência, né, Alexandre? Exatamente. Precisa parar, pensar, planejar Ah, bom. E me diz e uma seguir. coisa, a que ou a quem você brindaria hoje aqui nesse clima de saideira? Tá vendo que a cerveja tá acabando? Pois é. Calma aí, antes de você saber para quem vai o brinde de hoje, se você está gostando do Boteco Solar, não esquece de clicar em seguir aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. Pode ser Spotify, pode ser no YouTube. E é claro, né? Não esquece de avaliar dando 5 estrelinhas. Isso ajuda o nosso podcast crescer por esse Brasilzão aí. E se você gosta de um boteco, sabe que não brindar dá azar, né? Então aqui é meio diferente. Hashtag fica a dica. Encaminhe esse episódio para 3 pessoas da sua empresa e bora ter sucesso em 2023. Eu conto com você, hein? Eu blindaria as mulheres primeiro, né? Porque são elas as inventoras, de fato, da cerveja, que descobriram a cerveja. Olha que Mas tirando. interessante. Pois é. Hoje a gente deve a cerveja às mulheres. Tá ouvindo, gente? Pois é. E, bom, tirando um pouco a cerveja, né? Um pouco lá, eu acho que comercialmente, né? Vamos dizer assim, como empresa, eu brindaria ao meu primeiro cliente, né? Ele foi o que acreditou, né, naquele momento, ele não foi lá de alguma forma por mercado, né? Também não vou dizer que ele teve sorte, né? Mas o lado de cá tinha gente para respaldar tudo que ele precisaria. Então a gente tem certeza que a gente foi e está sendo e sempre será, né, no nosso ponto de vista, uma empresa muito melhor que qualquer uma outra, os nossos concorrentes no geral, né? Porque a gente tem essa tocada, né? A gente sempre está do lado indiferente ao que a situação, ele é o cliente, ele é o que me sustenta, ele é quem faz eu ser o que eu sou hoje, né? Então eu blindo, né, um pouco ao meu primeiro cliente que acreditou na gente, né, e nos transformou no que somos hoje. Então ele foi assim, acreditou, né, foi difícil para nós, né? Para ele quase não teve respingo, vamos dizer assim, né? Porque a gente trabalhou muito para no background aqui, né? Você Para no honrar bastidor o que para ele entregar. acreditou, né? Exatamente, sem dúvida. E é o cliente que está lá, né, até hoje gerando, super ativo, inclusive me indicou outros, enfim. E Muito virou legal. um laço muito legal, né? Então, assim, olhando comercialmente, acho que esse seria o ponto principal, né? Muito incrível. Alexandre, foi um prazer te entrevistar, conhecer melhor você, sua história. Gostei muito da sua visão de TI. Acho que vai agregar bastante e vai inspirar também outras pessoas, outros integradores aqui com esse seu episódio, viu? Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação.
Que é isso, Tati, eu que agradeço, né? É um prazer novamente, né, estar aqui, estar falando contigo, enfim. E a mensagem, assim, né, que a gente pode deixar é a questão da resiliência, o que a gente falou bastante, sempre, né, acredite. Vai ter problema? Sem dúvida, né? Você tem uma dúvida que vai ter problema? Eu acho que o único que não tem problema é a classe, sei lá, política, talvez. Vai acabar, sei lá. Ninguém, todo mundo sempre vai ter. E a gente está sempre se reinventando, né? Aí é um ponto, né, que a gente está se reinventando agora, né, tem todo esse desafio pela frente. A gente está com um canal novo, né, um canal aí de YouTube, que é Império Solar Renováveis, né? E a gente vai estar falando muito, a gente saiu um pouco do tecnês, daquela coisa toda, né? Que está cheio do pessoal explorando esses assuntos, né? Inclusive tem alguns famosos aí e tal. E a gente está entrando um pouquinho por um lado aí de falar de energias, energias no geral, tá? E sempre com viés para solar. Então, a gente vai falar de, sei lá, o tipo de energia, sei lá, nuclear, né? Então a gente está falando um pouquinho da fissão, da fusão, o que isso impacta no nosso negócio, enfim, da energia eólica, né? Como que isso pode estar se juntando. Então é bem interessante, está começando aí. Então, quem Que quiser dar uma ótimo, visitada fica lá o também, convite aí, pessoal. podem entrar, curtem o vídeo, a gente está lá, escrevam, a gente vai interagir bastante, né? E tem bastante coisa para trazer de novo. É um ano bem desafiador. Só vamos! E esse foi mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Se você também quer contar a sua história, se inscreva em www.botecosolar.com.br e aproveita para me seguir no Instagram, @energiasgp. Lá tem várias dicas sobre gestão de processos e gestão de projetos para integradores. Te espero lá, hein?